Nessa altura, você certamente já ouviu a expressão vírus chinês para designar o Covid-19 e possivelmente já deve ter ouvido algum tipo de variante da teoria conspiratória de que o vírus teria surgido num laboratório chinês em Wuhan e a partir daí, desse laboratório, se espalhou para o mundo. Inclusive, eu até falei recentemente sobre isso, né? Um vídeo que o Henrique Fogaça, o chefe do MasterChef, foi e disse, né, jogou a ideia, né? Será que não surgiu no laboratório na China? Será que a China não quer usar esse vírus para poder destruir a economia global e se tornar uma potência? Será? 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 Então, essa teoria, essa noção, que em grande parte ela se origina ou ela é propagada principalmente pela extrema-direita, ela se tornou muito forte, né? O próprio Trump era alguém que propagava essa noção do vírus chinês, o Bolsonaro também compartilha isso, o Eduardo Bolsonaro. Bem, essas figuras da extrema-direita, o próprio Ernesto Araújo, ou seja, figuras da extrema-direita global, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto em outros países, estão tentando forçar essa noção de que ou surgiu no laboratório ou que esse vírus é usado pela China como uma forma de controle populacional. Ou seja, tem várias teorias que estão relacionadas a isso. O que aconteceu foi que ontem um painel de cientistas, de pesquisadores e de experts, eles anunciaram, né, eles foram para a China investigar a história do coronavírus, foram investigar a origem do coronavírus, de onde teria surgido, e eles anunciaram que há pouquíssimas chances, pouquíssimas probabilidades de que esse vírus, o Covid-19, seja original de um laboratório chinês. Eles estiveram em laboratórios, eles estiveram no mercado de Wuhan, né, que teria sido o ponto zero, o ponto inicial da propagação do vírus. Eles investigaram, ficaram semanas na China analisando isso, e a conclusão deles é que não há nenhuma evidência, há poucas possibilidades de que tenha surgido no laboratório, principalmente. Primeiro, porque os laboratórios são seguros, e segundo, porque esse tipo do vírus, né, essa variação do vírus, não estava disponível entre as espécies que eles possuíam lá, né, entre as variantes que eles possuíam nesses laboratórios. O que eles alegam é que o vírus teria, como acontece com vários vírus na verdade, teria sido proveniente dos morcegos, passaria por uma espécie intermediária, possivelmente um pangolim, que é uma espécie de um tatu, lá da Ásia, do Sudeste Asiático, ou o rato do bambu, que são duas iguarias da culinária chinesa, então teria passado por essa espécie intermediária e chegado, através da comida, entre os humanos. Quem assistiu ao filme Contágio, que dizem ser o filme mais fidedigno para explicar como funciona uma pandemia e também como funciona o método para combater uma pandemia também, já viu essa história, conhece a história, então possivelmente, né, a hipótese mais provável por esse painel de experts da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que na verdade se originou entre os morcegos, passou por uma espécie intermediária e depois chegou nos humanos. Então isso refutaria, ou pelo menos contestaria de maneira bastante sólida, essa noção de que é uma arma biológica chinesa para destruir a humanidade ou para enfrentar os capitalistas, né? Eu acho importante a gente mencionar isso, porque essa história dos laboratórios chineses e do vírus chinês da China, isso retorna ao que a gente falou ontem, na verdade, sobre essa disputa ideológica, como essa disputa de valores acaba se tornando fundamental para convencer as pessoas da legitimidade da sua luta, da legitimidade daquilo que você faz. Alguns chamam essa disputa agora que se dá entre Estados Unidos e China de uma nova Guerra Fria, ou a Guerra Fria do Pacífico, ou Guerra Fria 2.0. Seria um tipo de conflito por hegemonia entre duas potências, uma imperial como os Estados Unidos e outra com pretensão imperial comercial, nesse caso, a China, que nos remeteria à disputa que houve entre anos 50 e anos 90 entre Estados Unidos e União Soviética. A tal Guerra Fria, como a gente sabe, né, que se desenvolveu em vários campos, na verdade, envolveu uma corrida armamentista, uma corrida pela bomba nuclear, depois uma corrida espacial, então era uma corrida tecnológica, era uma corrida, antes de tudo, geopolítica, na verdade, de influência, e que tinha fortes elementos ideológicos também, que na minha interpretação era uma disputa ideológica que mascarava, em grande parte, a disputa geopolítica, ou seja, de influência, de área de influência, de zonas de influência, de países alinhados a essas potências, e, na verdade, a questão ideológica, para mim, pelo menos, sempre foi secundária nessa questão. Ela foi usada como fator de agremiação das pessoas, né? Você se posiciona com os capitalistas ou com os socialistas, mas, no final das contas, a disputa sempre foi
de geopolítica. Não é muito diferente nesse caso entre Estados Unidos e China agora, né? Embora seja uma disputa comercial e a gente viu o Trump tentando iniciar uma guerra comercial com a China, né? Impondo tarifas de importações de produtos chineses nos Estados Unidos, matéria-prima chinesa, mas no final das contas eles usam essa retórica ideológica para convencer as pessoas. Porque, de fato, gente, se a gente for pensar friamente, para um consumidor, para um comprador americano ou brasileiro, tanto faz, na verdade, se o celular que você está comprando vem da China ou do Japão, tanto faz se aquele produto que você comprou naquela lojinha lá foi fabricada na China ou em qualquer outro lugar, se a tua camiseta foi feita em Singapura, na Tailândia, na Malásia ou na China, tanto faz. O que o consumidor quer, basicamente, são produtos mais baratos, acessíveis e que tenham uma qualidade, uma durabilidade, pelo menos, que você possa usar mais do que uma vez só. Mas, afinal de contas, é o acesso ao produto, né? Mas, quando se usa essa questão ideológica de uma potência, de um país que quer usar do seu poderio econômico, comercial, para propagar sua ideologia comunista, isso entra numa outra esfera e as pessoas passam a olhar com outros olhos o país e a temer, na verdade, a China, né? Então, o próprio vírus, o próprio coronavírus acabou entrando justamente nessa disputa ideológica. Eles pegam agora um fenômeno da natureza, ou seja, um vírus que passa de uma espécie para outra e chega até os seres humanos, pega uma coisa que já aconteceu várias vezes anteriormente, na verdade, né? Se for pensar a peste negra, por exemplo, que chegou a dizimar a população de regiões inteiras durante a Idade Média, uma bactéria na época, né? Uma bactéria que matou milhões de pessoas pelo planeta e que surgiu na natureza. Não foi invenção de ninguém, não foi, sabe, criado por ninguém, mas simplesmente foi se propagando, né? Na época achava-se que era uma praga de Deus, né? Uma maldição de Deus para punir os seres humanos, para espiar os nossos pecados. E hoje, na verdade, o vírus é visto como um elemento ideológico, né? Como uma arma biológica criada para, sabe, para que a China possa se tornar a potência mundial e derrubar os Estados Unidos. Mas, no final das contas, o elemento ideológico ele é secundário. Ele é usado para causar um medo, para reunir as pessoas em torno dessa noção de que você tem um inimigo ali, um inimigo perigoso, os comunistas que querem destruir a civilização ocidental, como eu falei ontem, na verdade, né? A retórica é a mesma, no final dos contos. E se imune dessas teorias conspiratórias porque, sinceramente, a impressão que eu tenho, né, eu preciso compreender mais a dinâmica psicológica das teorias conspiratórias, mas até onde eu percebo, é como se a realidade já não fosse assustadora o suficiente. Então a gente precisa criar, sabe, juntar peças soltas, juntar elementos esparsos e reunir em torno de uma teoria mais consistente que pareça explicar esses fenômenos, que pareça dar uma relação de causalidade, que pareça nos fornecer uma resposta satisfatória. E assim as pessoas passam a acreditar nas coisas mais malucas que se pode imaginar. Eu já falei anteriormente sobre isso, como as teorias conspiratórias, elas são geralmente propagadas e usadas de maneiras eficazes quando você tem uma crise institucional, uma crise de confiança nas instituições, sejam democráticas, sejam regimes, sejam instituições científicas, ou seja, há uma ruptura na credibilidade, então passam a se propagar essas teorias conspiratórias, essa desinformação, essas fake news, e são mais convincentes do que a versão oficial para muita gente. Ainda sobre a questão de valores, tem esse livro aqui que eu já falei várias vezes também, Don't Think of an Elephant, do George Lakoff, que é um linguista e cientista cognitivo norte-americano, e ele fala muito sobre isso nesse livro, né? Que na questão política, no embate político, o que menos importa, no final das contas, são os fatos, é a verdade, mas sim é o conjunto de valores das pessoas. Então é aquilo que você parece representar. Se você parece representar os valores da população ou da grande parte da população, você reúne essas pessoas em torno de si, você puxa o apoio dessas pessoas. Se você não parece representar o interesse das pessoas, se você parece representar o interesse de uma pequena minoria, de uma elite, ou de algum grupo específico que seria contra os interesses da população, você perde o apoio. Então, o grande desafio, na verdade, na questão política, na questão ideológica, no final das contas, é justamente você encontrar essas pautas de valores que agremiem as pessoas, né, que reúna as pessoas em torno de si e que te dê, nesse campo político, pelo menos segundo Lakoff, te dê as conquistas políticas que você almeja. E só como uma última observação, talvez esse tenha sido o grande desafio das esquerdas globais, né, não apenas no Brasil, mas pelo mundo também, de voltar a mostrar para o trabalhador, para a classe trabalhadora, né, para as pessoas mais pobres também numa sociedade, que
esses partidos, ou esses candidatos, ou esses políticos representam essas pessoas, representam a classe trabalhadora, representam os mais pobres. E não tem conseguido fazer isso, na verdade, né? Justamente o contrário. Em muitas circunstâncias, o tipo de comunicação da esquerda, o elitismo intelectual de figuras de esquerda acaba repelindo a população, acaba repelindo o trabalhador comum que não se vê representado e que se vê rechaçado muitas vezes, né? Se sente até humilhado porque se espera dele um tipo de refinamento intelectual que ele não tem nem condições de ter acesso muitas vezes. Quero saber o que você pensa sobre essa história, primeiro sobre a história do vírus chinês, o laboratório chinês, essas histórias foram propagadas por aí. Se você ouviu essa história antes, e o que você pensa desse uso ideológico, dessa disputa agora do vírus, né, para poder, sabe, dividir o mundo entre os apoiadores dos Estados Unidos ou do Ocidente e a China e o Oriente. Isso é visto por muita gente, como eu disse, como uma nova Guerra Fria, né, um novo tipo de guerra ideológica que esteja ocorrendo agora. Alguns não entendem assim, mas alguns entendem nesse sentido. O que você pensa sobre isso? E também sobre esse uso ideológico de valores, né, acima de tudo, para conquistar, ou seja, eleitores, ou seja, apoio para suas ideias. Me diga embaixo o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador, se torne um aluno do ICL. Hoje a gente vai, daqui a pouquinho, para a quarta aula do curso de escrita de narrativas. A gente vai falar hoje sobre personagens, criação de personagens, e serve para quem quiser aprender a escrever histórias, se tornar um escritor. Então confira, está muito legal o curso lá. Se torne um aluno e também confira meus livros, né, sobre o Bolsonaro, no qual eu falo basicamente sobre essa disputa ideológica, né, sobre essa guerra de valores do bolsonarismo e também o romance histórico sobre Jesus, o Rei dos Judeus. E mês passado, em janeiro, teve o lançamento também da Teogonia do Exíodo, tradução que eu fiz do grego, edição bilíngue grego-português. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!